Se você quer saber por que novembro de 2019 é o prazo final para que vocês possam requerer horas extras num período maior, de até 10 anos, e por que após esse prazo a possibilidade de cobrar esse direito vai ser muito reduzida, assiste esse vídeo até o final. Olá meus amigos, como vamos? Tudo bem? Aqui quem está falando é o Lucas Santos da Mendonça Santos, Sociedade de Advogados, e aqui junto com o Dr. Wellington a gente está dando continuidade a esse nosso projeto de trazer para vocês essas informações de qualidade, informações precisas sobre os assuntos que são mais relevantes, que terminam gerando mais dúvidas, mais questionamentos aí por parte de vocês. A gente está se aproximando agora de um prazo muito relevante para toda a categoria e para todos os colegas que, porventura, tenham interesse em pleitear seus direitos relativos a horas extras contra o Banco do Brasil. Que prazo é esse? É o fim da eficácia de um protesto interruptivo de prescrição ajuizado lá em novembro de 2014 e que só pode ser utilizado até novembro de 2019. Calma lá, Lucas. O que é esse protesto? O que serve? O que ele está pedindo? Vamos lá, gente. O protesto interruptivo de prescrição era uma ferramenta, tá? E eu digo era porque hoje, depois da reforma trabalhista, o seu uso está muito mais restrito, mas ele era uma ferramenta que consistia basicamente num aviso que o sindicato local e também que as confederações sindicais, Contec e Contraf, um aviso que elas davam ao Banco do Brasil falando: banco, olha só, a categoria bancária, especialmente aqueles colegas que hoje trabalham em 8 horas a nível de assessoria e tudo mais, ou mesmo aqueles gerentes que trabalham em 9, 10 horas por dia, eles têm direito de requerer essas horas que eles trabalharam para além desse limite legal como extras. E, portanto, eventualmente eles vão ingressar com essa ação. Então, a gente está aqui te avisando sobre a existência dessa pendência, sobre a existência desses direitos da categoria bancária. E qual que é o efeito mais interessante desse aviso? Ele interrompe a prescrição, tá bom? Significa, como esse aviso ele foi movido lá em 18 de novembro de 2014, significa que ele preservou, efetivamente ele zerou a contagem do prazo prescricional dos direitos que existiam nos 5 anos anteriores à data do seu ajuizamento. Então, significa, se ele foi ajuizado em 18 de novembro de 2014, significa que ele preservou, ele zerou a contagem do prazo prescricional dos direitos de 18 de novembro de 2009 até 18 de novembro de 2014, justamente os 5 anos anteriores ao ajuizamento dessa medida. Porém, ela não é uma medida eterna. Esse prazo ele não fica zerado para sempre, ele não fica congelado para sempre. Você tem o que a gente chama de um prazo de eficácia do protesto interruptivo de prescrição, que é o quê? 5 anos depois do seu ajuizamento. Isso significa que você só pode fazer uso desse congelamento, dessa interrupção desse prazo até os 5 anos posteriores ao ajuizamento dessa demanda. E quando você for observar, se ela foi ajuizada em 18 de novembro de 2014, significa que nós temos até 18 de novembro de 2019 para iniciar novas ações se aproveitando dessa medida. Tá? Lucas, está muito complicado ainda. O que isso quer dizer? Significa, meus amigos, que quem iniciar novas demandas até 18 de novembro de 2019 consegue pleitear um período muito maior de horas extras. Especificamente, ele consegue minimamente pedir de 18 de novembro de 2009 em diante, ou seja, até 10 anos de horas extras para aqueles que fizeram 8 horas em todo esse período. Agora, Lucas, e se eu deixar para entrar com essa ação no dia 19 de novembro de 2019? Claro que existem algumas teses para a gente tentar estender um pouquinho essa eficácia, mas quem deixar esse prazo passar só vai poder cobrar, a princípio, os últimos 5 anos de horas extras. Então veja que o teu direito pode ser reduzido pela metade se esse prazo passar, tá bom? Então, a forma de vocês pensarem é que hoje, quem entrar com uma ação hoje, de hoje até esse dia, 18 de novembro de 2019, tem preservado essa possibilidade de pedir os 10 anos. Porém, uma vez que esse prazo passe, a gente tem como se fosse uma janela. A cada mês que você deixe de iniciar a sua ação, a cada dia que você postergue o ajuizamento dessa demanda para aqueles que assim tenham interesse, você vai perdendo um dia lá atrás. Então você sempre vai tendo essa janelinha que vai caminhando, tá bom? Porém, ela também é agravada por outras questões, mesmo para aqueles colegas que ainda estejam em 8 horas. Tem muita gente que me questiona: poxa, Lucas, mas dado que eu ainda estou em 8 horas, não é interessante eu permanecer nesse cargo, nessa comissão, a maior quantidade de tempo possível para maximizar os meus ganhos nessa ação? Não mais, não mais.
desde dezembro do ano passado, os novos direitos que forem sendo adquiridos a título de horas extras, eles vão ser compensados com o valor que vocês recebem a título de gratificação de função. O que eu quero dizer? Significa que em janeiro, vamos supor que você, em fevereiro de 2019, você tenha direito a receber R$5.000 de horas extras. Porém, caso você obtenha esse reconhecimento, existe uma norma coletiva que o banco negociou com o sindicato, então contou com a anuência do sindicato, que prevê que esses R$5.000 de horas extras aos quais você teria direito em fevereiro de 2019 devem ser abatidos, compensados com o valor que você recebeu nesse mesmo mês a título de gratificação de função. E nos nossos cálculos mais preliminares, a gente sabe que na maior parte dos meses, uma coisa compensa quase que integralmente a outra, quando a gratificação não é maior, de forma que as horas extras seriam zeradas naquele mês. Então, meus amigos, a gente tem que considerar, na prática, que vocês têm horas extras a serem pleiteadas até novembro de 2018. A partir de dezembro, a gente entra nesse período dessa compensação, desse abatimento, que efetivamente zera ou fica muito próximo de zerar eventuais direitos que vocês tenham. E como vocês, passado esse prazo de 18 de novembro, passada a possibilidade de utilizar esse protesto interruptivo de prescrição, só poderiam pleitear os últimos 5 anos, vamos supor que vocês entrem com uma ação em 1º de dezembro de 2019, vocês só poderiam pleitear os seus direitos de 1º de dezembro de 2014 em diante. Porém, considerando que a partir de dezembro de 2018 começa essa compensação, basicamente você teria apenas 4 anos de horas extras para serem pleiteados. E conforme você vai caminhando, vamos supor que você deixe para entrar em dezembro de 2020, só 3 anos, dezembro de 2021, só 2 anos. Então, conforme o tempo vai passando, essa sua janela não apenas vai caminhando para frente, como ela também vai encurtando. Então é por conta disso que a gente até considera que esse protesto interruptivo de prescrição talvez seja a última grande oportunidade para que aqueles interessados em ajuizar essas ações, aqueles interessados em buscar os seus direitos, consigam pleitear um período expressivo e que vai gerar também montantes expressivos, tá certo? Efetivamente, a gente acredita que é uma data que não deve ser ignorada por aqueles que tenham esse interesse, tá bom? Então, meus amigos, é isso. É muito importante que vocês observem esse prazo, esse deadline tão relevante para aqueles que estão pensando em tomar esse tipo de decisão, em ajuizar esse tipo de ação, tá ok? Naturalmente, a gente sempre tem que lembrar que toda ação hoje na Justiça Trabalhista tem seus riscos, especialmente aqueles relacionados a um eventual insucesso na demanda. E claro que é uma ação muito bem aceita, o seu insucesso é muito improvável, mas pode acontecer. E por conta disso a gente tem que lembrar que toda derrota traz aquela questão dos honorários de sucumbência, que tendem a ser muitíssimo expressivos, também as custas processuais, que também não são baratas, e por conta disso é importante que você consulte o seu advogado de confiança para saber quais são as estratégias a serem adotadas para mitigar ou para possibilitar uma redução desse risco. Ou mesmo, e aqui é uma estratégia específica do nosso escritório, como a gente pode garantir que vocês não vão ter esse risco nesse tipo de ação. Ou seja, que um eventual de insucesso não vai trazer ônus algum para vocês, tá bom? Mas isso aí é importante vocês consultem cada advogado, porque cada um tem uma estratégia um pouquinho diferente, tá bom? Aí, naturalmente, a gente fica à disposição aqui para eventuais dúvidas, os nossos contatos todos seguem aqui na nossa descrição, pelo nosso WhatsApp, até mesmo aqui em perguntas a esse vídeo, a gente tem condições de atender aí, entender uma particularidade que eventualmente vocês tenham, tá bom? Fique à vontade para espalhar esse vídeo para os demais colegas, porque o nosso interesse, de novo, é que essa informação de qualidade chegue aí ao maior número de colegas interessados no ajuizamento dessa demanda e que não necessariamente estão cientes desse prazo que está se aproximando, tá bom? Então é isso, meus amigos. Como sempre, um prazer falar com vocês. Tchau!